Boa noite, rapaziada. Essa é a live de número 6 do desafio das lives, de 10 lives, né? Antes do nosso webinário, no dia 28 de janeiro, às 20 horas, para lançar nosso curso de chave de calcanhar. Nós estamos nesse desafio. Iremos contar então com 10 lives, né? Essa é a sexta. Hoje nós vamos comentar um bordão utilizado na Faculdade Americana de Tecnologia, que é gerar, disseminar e preservar o conhecimento. Isso é uma frase, né? Isso é um mantra que todos nós deveríamos perseguir, independentemente da profissão, né? Porque quando você para no tempo, né? Como é que você começa a envelhecer? Você perde a capacidade de sonhar, você para de sonhar, para de ter objetivos, você começa a envelhecer. E quando você acha que já sabe tudo, né? Então você para de estudar. Essa combinação é terrível, né? Porque o parar de estudar e acreditar que sabe tudo é o caminho da soberba, né? E a soberba não vai te levar a lugar nenhum, né? Seja qual segmento profissional você tenha. Você pode ser um médico, né? Se a soberba te pegar, você, ó, que eu sei tudo, não preciso me qualificar mais, você vai é só para baixo. Se você dá aula de jiu-jitsu, eu sou faixa preta, sexto grau, ó. O Renzo Gracie fala uma coisa, eu concordo com o mestre Renzo Gracie, é o seguinte: se um faixa branca te chamar no treino para mostrar uma posição, para e vai ver o que ele está falando. O conhecimento ele surge, ele nasce de qualquer situação e de qualquer tipo de pessoa. Às vezes um faixa preta arrogante, né? Faixa branca quer mostrar uma posição, não vai saber nada, entendeu? Não vai ver. Então eu penso assim, eu concordo com o Renzo. Se um faixa branca vem mostrar uma posição, mostrar algo diferente no rola, eu paro para escutar, para analisar, entendeu? Porque o conhecimento ele sai, ele brota daquela necessidade da pessoa de evoluir, né? Então o Renzo, no seminário dele, o último ele fez aqui no Rio de Janeiro, foi fantástico. Ele explica uma coisa interessante. Ele falou que estava dando aula e você sabe que lá na academia do Renzo é um sucesso, né? Nova York, tem muitos alunos, mas acho que mais de 1000 alunos. E ele está dando aula e percebeu que no treino de montada específico, um aluno em particular era o que mais sabia sair daquela situação adversa. E o cara era faixa branca. E o Renzo falou: pô, não é possível, como é que esse cara está sendo fácil assim? Esse faixa branca, que ele não deu o nome no seminário, tinha criado uma fuga da montada, um escape, né? Totalmente baseado naquela ordem natural, né? De defesa da própria vida. Porque estava lá o faixa branca, o cara montado, queria estrangular ele, e o Renzo chamou o cara e falou: repete esse movimento para mim. Claro que o Renzo adaptou, né, com toda aquela maestria que ele tem, com toda aquela técnica, e criou-se aí um escape de montada. Olha que interessante. Se o Renzo não tivesse observado aquele faixa branca que estava saindo no puro desespero, mas estava saindo, ele não teria pego essa posição. E aí criado um novo escape. Então o conhecimento, ele surge de qualquer lugar, né? Meu cronômetro deu problema aqui, eu vou ficar sem tempo. Coisas de ao vivo, né, pessoal? É o cronômetro Volo, tá? Vou deixar um toque aqui para a fábrica Volo.
o cronômetro de vocês ele é bom, mas tem um problema. Não dá para desligar e não dá para você desligar até o alarme. Então ele te enlouquece. Mas retomando aqui, aí eu vou pedir o apoio da nossa produção, a produção é minha esposa, para me dar o tempo, porque eu vou ficar sem tempo nenhum aqui. Retomando o raciocínio, a gente tem que saber que o conhecimento ele vai surgir, ele vai brotar de qualquer situação, né, de qualquer pessoa, desde que a pessoa esteja bem intencionada, esteja com vontade de aprender, né, esteja realmente focada naquilo que está fazendo. Então você não pode ter aquele preconceito, né? Não, ali aquele grupo ali de faixa branca não tem o que me ensinar, vai me mostrar o quê, sabe? Até uma coisa interessante, quando eu fiz o DVD, fui convidado pela BJJ Fanatics para gravar o DVD nos Estados Unidos, de leg locks, né? Em parceria com outro atleta, não foi exclusivo o meu DVD, né? Como esse vai ser agora, né? Sobre calcanhar, né? Eu convidei o professor Ribeiro para me ajudar, mas toda a estrutura do curso, tudo eu que criei, eu que desenvolvi, foi do meu jeito, né? E lá na Fanatics não foi, né? Lá tinha um padrão, tinha tempo, tinha número de posições, enfim. Então, quando eu gravei esse DVD nos Estados Unidos, né? Alguns incautos, né? Invejosos, né? Diziam, pô, mas o que esse cara foi fazer lá? O que esse cara foi campeão? Ganhou o quê? Então, esse tipo de gente pequena, né? Você tem que ter pena, só pena, né? Não precisa ficar com raiva, nada, porque o próprio mundo vai mostrar para esses infelizes, né, o que é viver, né? Porque viver é uma arte, né? Então você, ao invés de ter um pensamento invejoso, pequeno como esse, né, você tem que fazer o contrário. Fala, putz, que legal, meu. O cara mora aqui no meu bairro, mora na minha região, foi gravar um DVD lá fora, pô, bacana. Vou entrar em contato com esse cara para ver o que ele tem para me explicar, que eu quero evoluir, eu quero aprender. Esse é o posicionamento, a inteligência emocional do vencedor, né? Você sempre analisar o positivo, o proativo e impulsionar os outros que junto vão te impulsionar também, né? Então é uma crescente. Se o meu concorrente cresce, eu cresço junto com ele, entendeu? Porque aquela coisa, aqui no estado de Goiás, se nós pegarmos como referência o jiu-jitsu dentro do Brasil, Goiás não é um polo de... Qual é o polo? Rio, São Paulo, né? Então ali que é o polo. Minas Gerais, né? O Goiás está bem para baixo. Então o que deveria ser feito? A união dos atletas, né? Pô, aquele cara gravou um DVD nos Estados Unidos sobre o quê? Leg lock? Pô, deve ter alguma coisa para falar, vamos atrás do cara. Pô, esse cara que chegou na final do Mundial como atleta, pô, vamos... Essa união que não existe aqui no estado faria o esporte crescer, né? Por isso que o esporte na nossa região ficou estagnado, né? Você não consegue ter um campeão mundial, né? Nos últimos 20 anos aí, né? No Gui, então, é impossível, né? Que é a minha praia. Então, eu sempre falo isso para os alunos e para os meus amigos. Se afaste da inveja, porque ela, além de te derrubar, ela impede o crescimento seu e de quem está em volta de você, e fuja da soberba, né? Acreditar que você sabe tudo, tá certo? Então são dois desvios de caráter, que é a inveja e a soberba, que eu considero terríveis, horrorosos e muito difíceis de tirar, tá certo? Porque quando o camarada, ele tá com o chip da cabeça programado para ter a inveja e para ter a soberba, é difícil trazer esse cara de volta para a realidade. Muito difícil. Então, pessoal, eu fiz essa introdução, até avisar minha produção que eu tô sem tempo, tá? Se alguém puder me arrumar um cronômetro ou de celular, porque eu não sei, eu tenho que saber quanto tempo eu vou falar. Então, minha produção é minha esposa, que tá me ouvindo no quarto. Se puder me arrumar um cronômetro, me traz do celular, que eu tô totalmente por fora do tempo. Bom, eu fiz essa introdução pelo seguinte. Nós sabemos que algumas academias proíbem os alunos de fazer seminários em outras academias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Aqui em Goiânia, o Lucas Lepre veio dar um seminário na Academia Aliança, do mestre Diego. E eu fui lá para assistir o seminário, sou fã do Lucas Lepre, né?
na minha opinião, um dos caras mais técnicos do jiu-jitsu, ainda em atividade, né? E eu convidei vários atletas, faixas pretas, né? Para irmos ao seminário, né? E algumas respostas foram surpreendentes. Olha, eu não posso ir porque ele vai dar o seminário numa academia Aliança e a minha academia é outra academia, então eu não posso ir lá porque meu professor não quer. Eu até assustei, né? Mas não é possível, deve ser mentira esse cara. E aí eu fui vendo, uns 4 ou 5 me disseram a mesma coisa. Não posso fazer seminário em outra academia. Eu falei, que loucura é essa? O meu professor não gosta que eu vá fazer seminário de atletas que vão em outra academia. Eu falei, gente, mas isso não existe, né? Isso é uma ignorância a 10ª potência, né? Pelo seguinte, imagina o seguinte, o teu professor te ensinou a ler, né? Você era analfabeto e ele te alfabetizou. E aí ele fala assim para você, olha, te alfabetizei, você aprendeu a ler, escrever, mas você não pode ir à biblioteca sem antes me consultar. Não tem lógica aí. Né? Quando você me ensinou a ler e escrever, você me deu autonomia e o direito de eu pesquisar na biblioteca o tema que eu quiser pesquisar, o assunto que eu quiser pesquisar, e eu vou evoluir. Não tem como você me proibir de procurar conhecimento. Isso é uma ignorância, quer dizer. E não é nenhum desrespeito. Veja bem, o fato, eu sou aluno do professor X. Aí vai ter um seminário na academia, entre aspas, concorrente. Esse seminário virá um atleta famoso do Brasil ou do exterior. Então eu vou ser proibido de frequentar o seminário porque ele está acontecendo numa outra academia. Isso é inaceitável, né? Isso é algo assim que falam. Eu desconfiei até, mas como eu vi 5 casos, né? Eu passei a perceber então que era um comportamento regular, né? Me assustei. Porque, gente, para você crescer profissionalmente em qualquer área de atuação sua, você não pode ter um preconceito, olha, tal atleta eu não vou porque ele vai dar o seminário em tal instituição, lá eu não vou entrar. Isso não existe. Quer dizer, o conhecimento, a boa informação, não interessa aonde ela vai estar, no prédio físico tal, você tem que ir atrás do conhecimento. Então, esse comportamento, se você é professor e proíbe os seus alunos de fazer seminários em outras academias, por gentileza, muda esse comportamento, tá certo? Você não está sendo inteligente, tá? E não tem por que você se sentir intimidado. Não, meu aluno vai aprender demais aí, vai voltar com exigências. Não, porque você, sendo um bom professor, você transmite ao aluno o respeito, né? E a noção de hierarquia. Então esse aluno, por mais que ele aprenda lá fora outras técnicas, tá certo? Que você, aliás, deveria ir junto, fazer o seminário, não tem nenhum problema. Mas por algum motivo você não quer ir, não pôde ir, deixa o aluno ir. Se esse aluno faltar com respeito no momento, você corta a academia. Porque se o respeito acaba a relação profissional, a relação pessoal. Eu não posso dar aula para um aluno que não me respeitou, tá certo? Isso aí é princípio inicial de qualquer relação humana, tá ok? E outra questão que eu queria também comentar, como curiosa, não vai fugir o nome dele agora, o atleta do UFC, que está invicto, e veio aqui dar um seminário no interior de Goiás, ele é da Nova União, esse atleta. Gente finíssima, faixa preta, campeão mundial, é o Léo, nossa, me fugiu agora, me desculpa. É peso leve, alguém souber, escreve para mim, por favor, me ajudar. Ele está invicto no UFC, já é um pouco coroa, campeão mundial várias vezes, né? Ele luta no peso leve, 70 quilos, 77 quilos, mas é bem alto. E ele esteve aqui no interior de Goiás para dar um seminário. Pô, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei louco, né, cara? Voei para lá. Até achei que não ia ter vaga, né? E, para minha surpresa, né? Os faixas pretas que lá estavam, tirando, né, o próprio atleta que veio com o parceiro dele do Rio de Janeiro, aí tirando da nossa região, éramos apenas 3 faixas pretas, né? O Marmota, eu e o Marcão, prestigiando, né? Esse atleta do Rio de Janeiro, super campeão. Mas ninguém foi no seminário. Isso é um absurdo, quer dizer. Você imagina quantas faixas pretas tem no estado, né? Tem na capital. Era para aquilo lá estar lotado de faixa preta.
Não interessa a bandeira que o mestre vem fazer o seminário. Mas ele está pela bandeira tal, essa bandeira não foi. Não existe isso. Então, esse pensamento pequeno, retrógrado, tem que desaparecer, pessoal. Tá? Você defende a sua bandeira no campeonato. Fora do campeonato, se vai haver um seminário na academia XYZ, você tem que comparecer. Né? Não tem sentido você deixar de frequentar um seminário porque naquela academia é de outra bandeira. Então eu peço que as pessoas mudem esse comportamento, abram a mente, né? Porque o conhecimento vem de qualquer lugar. Outra questão interessante que a gente lembrou aqui no tema é o seguinte: nós sempre devemos sair da zona de conforto para conseguir uma evolução. Então, por exemplo, você é estudante e pretende passar no concurso público, tá certo? Aí você fala, não, eu vou estudar 3 horas por dia. Né? Eu trabalho, eu volto do trabalho, vou fazer uma musculação, dou uma namoradinha e vou estudar. Então, sabemos que 3 horas por dia para um concurso público de alto nível não é suficiente. Salvo se você for um gênio, né? Mas se você for da mesma forma que eu e a grande maioria, nós somos normais, pessoas normais e esforçadas, 3 horas por dia não vai passar. Então você tem que sair da zona de conforto. Você vai ter que largar sua academia de ginástica, vai ter que namorar menos, né? Você vai abrindo mão de certas coisas para alcançar o seu objetivo. Eu quero passar no concurso para promotor, para delegado, enfim. Você vai ter que focar naquilo. Mesma coisa para o atleta de alto rendimento. O cara tem um sonho, eu quero disputar o ADCC, né, estar entre os melhores. Quem é chamado para o ADCC já é uma honra, né? Porque você está entre os melhores do mundo, a Copa do Mundo do grappling, né? Do torneio de grappling. Então, só de ser convidado, você passar uma seletiva já é uma honra. Então, para chegar lá e chegar bem, você vai ter que treinar muito e de forma inteligente. O que é forma inteligente? É sair da zona de conforto, ou seja, eu estou na minha academia e lá na minha academia não tenho os demais atletas ou alunos estão um nível abaixo do meu, faz de conta. Então eu vou rolar com 30, 40 pessoas e vou pegar todo mundo. Isso é bom para mim? Talvez para o meu ego sim, massagear o meu ego. Pô, peguei os 40 caras aqui. Mas não faz eu evoluir a ponto de chegar nesse torneio internacional e ser campeão. Né? Para eu poder ir subir de nível, eu tenho que sair da zona de conforto e procurar adversários ali, amigos, oponentes para treinar de um grau de dificuldade maior, que vão me obrigar a estar em situações e posições que eu não estou acostumado. Então, por exemplo, o que é o treino inteligente? Faça de conta, vamos pegar como um caso real para a gente analisar. E aqui o caso real não é nenhuma crítica aos atletas. Todo mundo assistiu aquela luta muito aguardada do Roger Gracie contra o Bochecha, né? Todo mundo ficou grudado lá. E nós vimos que o Roger Gracie pegou as costas do Bochecha e finalizou, tá certo? Ganhar e perder nesse nível é normal. Podia ser para um, podia ser para outro. Mas o que a gente presenciou? Nós presenciamos o Bochecha, super campeão, com dificuldade, e até não é nenhuma crítica, mas é só uma constatação. Quando o Roger pega as costas dele, o Bochecha no primeiro momento erra até a angulação da defesa. Você vai ver, ele erra. E não errar com o Roger, não tem chance, né? Mesmo sem errar, o Roger já pega todo mundo, mas errando. Então o que revela isso? Talvez o Bochecha não estivesse treinando alguém nas costas dele, né? Porque no treino ele era tão superior aos demais no treino que ninguém chegava nas costas do cara. Então, se eu vou disputar um evento contra um oponente de rendimento, de alto rendimento, de capacidade técnica igual ou até maior que a minha, e na minha academia eu pego todo mundo muito fácil, eu vou ter que me colocar numa situação difícil, né? Por exemplo, ou eu começo o rolo, o cara já pegando minhas costas encaixadas aqui, eu tenho que sair, ou então eu vou procurar outros parceiros de treino que vão pegar minhas costas e me obrigar a me defender. É assim que eu vou evoluindo, saio da zona de conforto. Se eu passo o meu treino durante muitos anos treinando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, eu não tenho uma evolução
técnica, porque eu já sei o que você vai fazer e você sabe o que eu vou fazer, né? Por 5, 6 anos, você tem que mudar, né? Ou você combina com o parceiro, pô, vamos mudar a rola aqui hoje, você sai com o braço encaixado, alguma coisa do tipo, para que haja então uma dinâmica de movimentação e o teu cérebro também passe a voltar a ter aquela novidade, porque senão fica tudo igual, né? Aquela coisa robótica, né? Você já percebeu, às vezes, você está no final de semana dirigindo automóvel e sem pensar você está indo para o caminho do trabalho. Aí você fala, hoje não tem trabalho. Porque o cérebro nosso é como se fosse um computador, né? Ele entra no automático e já faz aquela rotina. Mesma coisa não rola. Se você rola com a mesma pessoa há 5, 6 anos e faz as mesmas coisas, não está tendo evolução. Porque eu já sei o que você fazer e você me conhece também. Então, ou a gente faz algo diferente, né? Olha, hoje você vai atacar minhas costas. Ou então, hoje eu vou sair na sua lateral, nos seus 100 quilos aqui. Começa o rolo nos 100 quilos. Para que tenha uma dinâmica de movimentação diferente e aquilo traga evolução para você e para mim. Tá certo? Não fique estagnado. Sempre buscando conhecimento, faz mais ou menos 7 anos que eu montei o canal no YouTube, né? E eu montei esse canal porque eu sentia falta de aprender, de estudar. E quando eu falo de você, o centro de estudos, né? O canal chama-se Centro de Estudos. Por que estudos? Porque a melhor maneira de você aprender algo é ensinando, né? Quando você consegue ensinar para alguém alguma coisa, né? Você aprende 2 vezes, né? Você aprendeu para poder ensinar e você aprende quando está ensinando com as dúvidas, né? E assim, se acontecer assim, isso faz você evoluir demais, né? Então eu sempre gostei de estudar, pesquisar e levar para os colegas novidades. No começo eu sofri muito preconceito, né? É até interessante que eu tinha mandado fazer umas camisetas do canal na época, né? Com o símbolo do YouTube, e mandei para várias pessoas, alguns atletas famosos, né? E o pessoal se recusava a usar. Olha que loucura isso. Não, vou usar porque é do canal do YouTube, queima minha imagem, queima meu filme, YouTube. Olha, aí eu falo, peraí, o conhecimento você adquire em qualquer lugar. Eu posso adquirir conhecimento fisicamente, presencialmente, vendo você fazer a posição aqui ao vivo, botando a mão no seu braço, ou eu posso aprender através da tela, vendo a posição. É claro que depois de aprender, nós vamos ter que praticar as posições. E para praticar as posições, eu preciso de um companheiro, de um parceiro, para fazer a posição ao vivo, isso é óbvio. Mas o aprendizado, a memorização, o entendimento posicional, eu posso obtê-lo vendo você aqui ao vivo ou vendo você na tela. Então eu nunca consegui me conformar com esse preconceito que havia, né, em obter informação pela mídia digital. Não, mas isso é absurdo, né? E eu até fiquei chateado porque eu mandei algumas camisetas da Hering, né, para algumas pessoas e o pessoal nunca usou por causa do preconceito e nunca me devolveu as camisetas, que era malha boa, né? Então essas coisas aconteciam, hoje menos, né? Hoje todo mundo se rendeu à era digital, né? É até interessante isso porque nos anos 80, 90, surge o videocassete, lembra? Né? No Brasil demorou para chegar, o G9, né? Contrabandeado, cara, do Paraguai. Mas na Alemanha já existia os cursos, não é online porque não tinha internet, mas era o curso à distância. Você fazia engenharia na Alemanha, as aulas vinham no videocassete. Olha que o alemão é maravilhoso, é um povo visionário. E no Brasil houve muita resistência, né? Não, mas eu vou aprender, vamos supor, direito penal, que é direito é minha praia, né? O direito civil, vou aprender pela internet. E tinha o preconceito. E esse mesmo preconceito também existia nas lutas. Pô, você vai me ensinar uma posição pela internet, pô. Tinha muito isso. Isso é uma ignorância, né? Isso é um retrato de um país em que grande parte da população não lê, não estuda e não se atualiza. Nós já tivemos até líderes, não vou citar nomes, que se orgulhavam de nunca ter lido o livro. Pô, eu nunca li o livro. Estou aqui. Então, esse tipo de comportamento é boçal, né? Você não pode incentivar a ignorância. Você tem que incentivar e aplaudir o estudo, né? Então, se o cara está procurando estudar, não interessa o meio. Por exemplo, então se eu comprar um binóculo, tá certo? E na academia do lado vai dar um curso lá, o Royce Gracie, eu não posso pagar o curso, mas estou com o binóculo. Se eu de binóculo ver o curso do Royce, eu não vou aprender?
Claro que eu vou aprender. Não, mas aí de bilóculo não pode, você tem que estar vendo o Royce a 1 metro de distância. Não tem isso, pessoal, tá certo? O aprendizado não interessa a fonte, não interessa a origem, se eu estou aqui vendo você olho no olho, ó, pegando na sua mão, ou vendo você pela tela. O que interessa é o conteúdo, o que você está me transmitindo. É bacana? Eu vou aproveitar. Então esse preconceito inicial que havia contra a internet, contra o YouTube, eu sofri demais, né? No entanto que comecei, eu convidava os graduados para vir estudar comigo aqui, ninguém queria vir, né? Aí depois, nós temos que fazer justiça, né? Vieram o Matheus, o Vlamir, o Pedrinho, o Rauner, depois o Ribeiro, o Marcão, veio a rapaziada aqui treinar, né? Até o professor Shozawa também veio, e nós ficamos aqui então com um grupo bacana, sempre nos sábados, aqui na nossa garagem, estudando. Chegamos até a colocar 15 pessoas aqui estudando. Era interessante, a gente ia ser seminário japonês, seminário russo, era seminário americano, dava para ver imagem direito, que era meio assim, não sei como é que o pessoal obtinha as imagens, entendeu? Não era muito imagens, né, de autorais, né? Era uma loucura. Assim. Alguém aparecia com um material de DVD e a gente assistia. Então, isso foi muito bacana, porque todo mundo evoluiu, né? Mas havia sim um preconceito muito grande e nós sofremos demais com isso. Pessoal, outro tópico bacana aqui diz respeito à questão do treinamento, né? A gente tem visto aí muitos talentos se perderem ao longo do tempo. Eu até costumo dizer o seguinte: você prefere ter talento ou você prefere ser perseverante? Né? Eu prefiro ser perseverante. Vou explicar por quê. O gênio, o cara talentoso, aquele cara que é tudo fácil para ele fazer, mostra a posição, o cara pega na primeira. O cara é atlético, o cara tem facilidade, em qualquer esporte que você põe o cara vai bem. Né? Futebol, basquete, luta, o cara tem talento. Mas geralmente esse cara muito talentoso, ele vai se perdendo no caminho. Pela própria facilidade que ele tem em lidar com aquilo, ele passa a não valorizar. Então, por exemplo, você pega na área da música, então um pianista genial, né? Eu conheci, não era pianista, ele tocava violão, eu já falecido, chamava-se Edson Mierel, pai do meu amigo Eros, que hoje vive na Espanha. O seu Edson, se caísse um garfo aqui no chão ou uma colher, ele tinha ouvido absoluto. Ele falava para você a nota que o garfo caiu. Esse garfo caiu em Ré menor. O cara é impressionante. Nunca fez uma aula de violão, mas uma música tocasse aqui, ele tocava no violão, na hora. E eu presenciei ele também conversando com um músico profissional na praia, e ele comentando com o músico que ele deveria fazer o acorde assim, assim, assado, e o músico: o senhor é músico? O senhor é profissional? Não, sou músico, mas você estuda onde? Não, lugar nenhum. E o próprio artista depois falou: o senhor tem razão, e fez o acorde como ele explicou, falou: é mais fácil mesmo. Então, esses talentos, né, geralmente, ele tinha tanta facilidade de tocar, mas não chegou a ser profissional na música, né? Porque no meio do caminho vai se perdendo. É tão fácil para o cara fazer aquilo que ele não valoriza. É a mesma coisa do esporte. Você tem muita gente talentosíssima, mas quando chega na fase adulta ali, enjoa, não quer se dedicar tanto ao treinamento físico, aquela coisa toda, e não vinga. E já outros atletas não tão bons de talento, mas de perseverança e de vontade, de garra muito grande, esses caras conseguem chegar lá. Então eu sempre falo para os meus alunos, para os meus amigos, né? Tem que ser perseverante. Você escolheu um caminho para fazer, seja a luta, seja a música, seja o concurso público, você não pode desistir. Você tem que ter um foco, uma meta, fazer um protocolo de ação, né? Uma estratégia, traçar aquilo e acreditar, certo? E sempre o pensamento positivo, né? Que eu falo isso muito importante. Se você vive num ambiente em que existem os chamados vampiros de energia, o que é um vampiro de energia? É aquele cara invejoso, aquele cara que chega para você: não, isso não vai dar certo, não, esquece isso, difícil demais, não,
Possível. Não, isso não acontece. Esse tipo de gente, você tem que fugir. Foge dessa rapaziada que tem esse pensamento negativo, que tudo é difícil pro cara. Não, isso é muito difícil, tudo é difícil, tudo não vai acontecer, tá certo? Essas pessoas, você tem que fugir delas, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu queria passar um concurso público, né, para ser juiz de direito. Eu tentei 3 anos, 4 meses e 15 dias, e eu sempre acreditei que iria passar, sempre. Por mais invejosos que eu encontrasse no caminho, ou pessoas negativas que falavam, não, muito difícil, não passa, só passa apadrinhado, só passa não sei o quê, eu não acreditei, eu não ouvia essa negatividade. A minha atmosfera eu não deixava contaminar, eu sempre focava que eu ia passar, e eu sempre armava estratégias de estudo, né? No meu caso era estudo que é concurso público, cercava o edital, e no caso das lutas, que quando eu presto assessoria para atletas, né, eu faço a mesma estratégia do concurso para a luta. Eu cerco o adversário, né? Eu analiso o que ele tem de melhor, mas analiso com honestidade intelectual, né? Você tem que analisar, o cara é bom nisso aqui, é bom mesmo, e o cara é ruim naquilo ali. Aí você vai traçando a estratégia, né? Então, todas essas artimanhas, esses protocolos de ação, você tem que levar isso para toda a atividade da sua vida, seja ela esportiva, seja ela de concurso público, seja ela musical, seja ela até no seio familiar, né? Você tem que ter estratégias até para educar uma criança. Não dá para você educar uma criança na sorte, né? Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é bom para fazer música, né? Mas para a vida real isso não é bom. Você tem que ter estratégia de atuação, pensamentos sempre positivos, plano A, plano B, tá certo? E isso vai te levar sim a algum lugar. Nem sempre o sucesso é ser campeão, porque campeão é um só. Mas o sucesso é você conseguir a cada dia melhorar. Então, se hoje eu estou nota 6, eu quero amanhã nota 7, depois nota 8. Eu sempre vou evoluindo. E o maior exemplo de sucesso é quando você consegue subir sem pisar em ninguém e consegue fazer com que outras pessoas subam também. Consigam subir, tenham conhecimento, né? E quando eu falo subir, eu falo na questão do conhecimento, porque o pessoal confunde muito sucesso com dinheiro, né? Eu não associo sucesso a dinheiro. O dinheiro é importante? É muito importante. Mas dinheiro qualquer pessoa consegue obter, até os canalhas. Então o dinheiro, depende da sua atividade profissional ou do que você faz, você pode ficar rico. Mas o conhecimento, a perseverança, o caráter, aquela disposição, aquela vontade de fazer, de aprender, isso é seu. Isso você tem que ter, essa chama, né? A gente fala que tem uma áurea, uma alma, né, iluminada, né? Aquele ser que chega no ambiente e a atmosfera melhora, né? Aquele ser positivo. Isso é sucesso, né? Não é você trocar de carro, comprar o carro de R$500 mil, ou você viver em Dubai. Isso não é sucesso, tá certo? Isso pode ser outra coisa. Então o que eu insisto para vocês, principalmente na área esportiva, para os professores de jiu-jitsu, é que abram a mente, permitam os seus alunos participarem de qualquer seminário, em qualquer lugar. Não proíba o aluno de frequentar um seminário na academia XYZ, porque é de outra bandeira. Isso é uma ignorância, não façam isso, certo? Não tenham medo que o aluno te supere, né? Porque se o aluno for respeitoso com você, ele, por exemplo, ele vai adquirir o seu conhecimento, vai fazer vários seminários e vai adquirir outros conhecimentos e vai agregar na sua academia, porque o interessante, o ápice do professor, para mim, qual que é o ápice do professor? É quando o aluno seu, meu aluno, vem me ensinar alguma coisa. Isso é maravilhoso. Porque o cara não sabia nada e eu ensinei para ele. Esse cara foi evoluindo, o cara veio me ensinar. Olha que maravilha, isso é lindo, eu até me arrepio. Isso é o sucesso do professor de arte marcial. Quando o seu aluno vem te ensinar algo, né? Então você tem que ter aquela inteligência emocional, não ter a soberba, né? Não frear aluno, faixa branca, fica quieto, sabe o que é? Não? Até uma coisa interessante para a gente poder finalizar, que o tempo estourou, que é o seguinte: o John Danaher,
que hoje é o melhor técnico de grappling do mundo, tá na frente dos outros assim, muito na frente. O Danaher, ele quando começou a fazer sucesso com o Gordon Ryan, na faixa roxa, agora começou a ganhar tudo, roxo e marrom, muitos atletas brasileiros que estavam no exterior, que eram campeões, davam entrevistas e falavam: quem é John Danaher? Vai fazer uma carinha assim, de desdém. O que John Danaher ganhou? Por isso que eu torci pelo Gordon Ryan, né? Torci muito. Quando o Gordon Ryan foi campeão a primeira vez, e depois que ele foi campeão de novo, no peso no absoluto, eu torci demais pro cara. Porque eu percebi, senti um pouco que ali, essas ofensas, sabe? Não eram ofensas, eram os invejosos, né? O Danaher criou um sistema de treinamento para grappling, que é o que o que eu estudo. Hoje é o melhor sistema do mundo. Ponto final. Pode surgir alguém amanhã melhor que o Danaher? Pode surgir. Nós estamos correndo atrás. Mas hoje ele é o cara. Então não adianta ficar com raiva do cara. O que ele ganhou? Ele foi campeão mundial do quê? Isso é uma babaquice. Isso é uma boçalidade, né? Quem não reconhece o talento do John Danaher realmente é pequenininho, né? Tá certo? Então, a mensagem para os professores é essa: gerar, disseminar e preservar o conhecimento. Então, incentive o seu aluno a fazer seminários em outras academias com outros mestres que venham de outros estados ou de outros países. Não proíba o seu aluno, tá certo? Se possível, faça intercâmbio com outras academias. Claro, professor também respeitoso igual você, procure o professor. Aqueles competidores, é muito interessante o intercâmbio. Os judocas fazem muito isso, né? Os judocas é normal. O cara treina judô no Pinheiros, vai lá no Flamengo, sai do Flamengo, vai lá em Minas Gerais. É normal entre os judocas fazer isso. E nós, o jiu-jitsu, temos que ter essa mente, mudar a cabeça, né? Não há nada desrespeitoso você combinar com outro professor, levar um grupo de alunos lá e depois receber esse grupo de alunos. Tudo na vida é jeito, é educação. É a maneira que você vai entrar na academia da pessoa e depois vai receber essa pessoa. Então você selecionando pessoas com capacidade intelectual e de educação, de modo que você consegue frequentar 3, 4, 5 academias diferentes sem nenhum problema. E isso vai trazer benefício para todos os atletas, porque o intercâmbio faz com que todos cresçam, principalmente na esfera de competição que eu estou falando, né? Que quem não vai competir pode até ficar na mesma academia, treinar com o mesmo cara há 25 anos. Mas, para os competidores, é importante que haja esse intercâmbio. Tá certo, pessoal? Então, eu quero mandar um grande abraço a vocês. Desculpa, hoje eu passei um pouquinho do tempo, porque o cronômetro explodiu aí, ficou apitando. Eu perdi tudo aqui. E avisar vocês que amanhã tem outra live às 20 horas, né? E dia 28, webinário. Por favor, se cadastrem pelo e-mail aí, tem um link no Instagram, você clica lá e tem o webinário, você se cadastra para deixar o e-mail. Eu não sei, eu vou pegar detalhes depois com a minha manager, a Luciana Coutinho, para saber se só vai ter acesso ao webinário, quem está cadastrado. Eu vou descobrir esses detalhes, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até amanhã na nossa live número 7 amanhã, hein?